Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. O Tribunal de Contas desempenha um papel crucial no controle dos gastos públicos em uma sociedade. Sua função principal é fiscalizar as ações financeiras do governo, garantindo a transparência e a integridade na gestão dos recursos públicos. Sua atuação visa prevenir desvios, irregularidades e corrupção, promovendo uma administração mais eficiente e responsável. A atuação do Tribunal de Contas contribui para fortalecer a democracia e a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais, assegurando que o dinheiro dos impostos seja utilizado de forma adequada e em benefício da sociedade como um todo. Ao apontar falhas e recomendar melhorias nos processos de gestão, o Tribunal de Contas estimula a adoção de práticas mais transparentes e responsáveis por parte dos gestores públicos. No momento atual em que se discute sociedade, executivo e legislativo sobre a necessidade de se obter superávites nas contas públicas, isto é, governos gastarem menos do que se arrecada, o controle de gastos públicos tem papel crucial para o bom uso do dinheiro público, com impacto em toda a cadeia da economia real. E se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque Negócio na Pauta está só começando. Criado pelo interventor federal no Maranhão, Saturnino Belo, por meio do Decreto-Lei número 134, de 30 de dezembro de 1946, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão é o órgão responsável pela fiscalização do uso do dinheiro público do Estado e dos municípios do Maranhão, em paralelo à atividade exercida pela Assembleia Legislativa e pelas câmaras de vereadores. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado emite opinião técnica sobre as demonstrações financeiras dos entes federativos maranhenses, encerrada em 31 de dezembro de cada ano. Essa opinião técnica, que é um parecer prévio, é peça essencial para o Poder Legislativo aprovar ou reprovar as contas do chefe do Poder Executivo. O uso do dinheiro público, oriundo de impostos pagos pela população e empresas, tem sido objeto de debate constante, pois a carga tributária imposta pela legislação tem correlação direta com o bom uso destes recursos. Para falar sobre este assunto, estamos aqui em estúdio com Marcelo Tavares, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, e mais uma vez na companhia aqui da nossa consultora de conteúdo, doutora Vívia Camargo. Marcelo, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu agradeço, é uma satisfação grande estar aqui com vocês, no Negócios em Pauta, e ter a oportunidade de conversar com a população maranhense, que é sempre prazeroso. Doutora Vívia, boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, doutor. Boa noite, Vívia. Bem, presidente, prevenir desvios, irregularidades e corrupção na administração pública é uma tarefa hercúlea e indispensável. Como o senhor avalia o desempenho dos tribunais de contas e qual o maior desafio atualmente? Eu entendo que o maior desafio hoje dos tribunais de contas é conseguir acompanhar o gasto público no momento que ele está sendo efetivamente expendido. E garantir que esse gasto tenha não só probidade, mas também eficiência. São dois aspectos muito importantes e que interessam muito o cidadão. E fazer com que o cidadão acabe tendo o retorno daquele imposto que ele paga. Então, a maior dificuldade, talvez, dos tribunais é sair um pouquinho daquela responsabilidade constitucional de olhar as contas, mas também não só de olhar as contas, mas de olhar de fato aquilo que é dado ao cidadão como retorno, como eu disse, dos seus impostos. Mas isso está com uma atribuição constitucional ou é um passo a mais que os tribunais? É uma atribuição constitucional também, digamos assim, é algo subjacente ao bom gasto público, ao exame das contas, mas, de certa forma, no Maranhão é uma inovação. Mas, doutor, como aumentar essa eficiência, essa transparência dos gastos públicos? A transparência é algo que você já tem regras pré-estabelecidas, né? A legislação brasileira avançou muito nos últimos anos, na última década avançou muito. Então hoje você tem, e também porque a tecnologia hoje disponibiliza isso ao cidadão. Mas mais do que isso, a gente também tem que olhar como é que os serviços públicos estão sendo prestados. É saber para o cidadão
muito mais importante do que ter a conta daquele gestor julgada, aprovada ou rejeitada 5, 6, 7 anos depois, é saber que tem merenda na escola, Sim. saber que a rede pública de saúde funciona, que ele tem como ser atendido, saber que a segurança pública efetivamente funciona, que as obras públicas estão sendo feitas com qualidade e com durabilidade. Claro que tudo isso obedecendo aos ditames legais, uma licitação correta e tudo. Mas mais importante para o cidadão é ele ter como usar a estrutura pública. Agora as redes sociais, né, Marcelo, Vivian, elas acabaram colocando muita coisa na vitrine, né? O cidadão hoje ele acaba sendo um fiscal também. Quando ele vê alguma coisa que ele seja num hospital público, numa escola pública, ele já joga a imagem nas redes sociais e essa coisa rapidamente se espalha, né? Como é que isso está, digamos, entre aspas, pressionando os órgãos fiscalizadores? Eu acho que pressiona, né? Evidentemente que pressiona. Mas o órgão de fiscalização, ele acaba tendo mais informações do que o cidadão, né? Ele tem uma cidadão acaba sendo um fiscal, né? O cidadão é um fiscal, mas sem o conhecimento, Sim, né? Claro. De quanto está sendo gasto, de como aquilo foi contratado. Então, o tribunal ele tem que ser sensível a esse cidadão que fiscaliza, mas ele tem que ir mais adiante. Ele tem que levar a fiscalização com conhecimento, para poder cobrar do gestor a eficiência no gasto público. Então, e com essa mudança de mentalidade, com esse acesso à informação, né, do usuário, me diga uma coisa, como é que está a mentalidade desse funcionário público, né? Os auditores hoje, quanto que eles estão preparados para, por exemplo, fiscalizar as licitações, as obras? Só complementando mais a pergunta da Vivi, assim, qual é a estrutura hoje que o tribunal tem para fazer isso? Olha, o tribunal tem qualitativamente uma boa estrutura. Nós temos técnicos de qualidade, que são, sem nenhuma dúvida, têm um preparo suficiente para fazer uma boa análise das contas e da gestão pública, mas nós temos um número pequeno de auditores para a necessidade que nós temos em fiscalizar. Então, nós fazemos, digamos que a gente consegue fazer muito em relação à fiscalização, diante da situação do material humano que nós temos. E, infelizmente, eu não tenho, como presidente, espaço fiscal para fazer um novo concurso público, que é o que nós precisamos hoje. Entendi. Então, nós temos algo em torno de uma centena de auditores, mas precisamos de mais, mas eu não tenho espaço fiscal para fazer um concurso público agora. A vinculação orçamentária é com a Assembleia Legislativa? A vinculação orçamentária é com a Assembleia em termos de limites de lei de responsabilidade fiscal, sim. Mas nós temos autonomia financeira, mas em relação ao pessoal, pela legislação existe uma soma entre o que gasta a Assembleia com o pessoal e o que nós gastamos. As duas instituições somadas só podem gastar 3% da receita corrente líquida do Estado com o pessoal. Então, nós temos um limite de 0,90 e a Assembleia de 2,10 desse valor que somado tem que chegar a 3%. Nós não podemos ultrapassar e nem a Assembleia pode ultrapassar. E essa estrutura hoje fica toda centralizada aqui em São Luís do Maranhão? Há muito tempo atrás, o Tribunal de Contas não, mas o Tribunal de Contas dos municípios, que na década, salvo engano, na década de 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, houve a extinção do Tribunal de Contas dos municípios e a incorporação das atribuições e do pessoal no Tribunal de Contas do Estado. E o Tribunal de Contas dos municípios no TCM havia uma regionalização. Nós não temos essa regionalização no TCE no Maranhão. Alguns tribunais de contas nos estados, como posso citar, por exemplo, o Tribunal de Contas de São Paulo, eles têm em torno de 20 regionais. Mas eu entendo que nós nem precisamos da regional. Eu acho que hoje a tecnologia ela já superou tudo isso, né? Mas nós precisamos de mais auditores, de mais técnico de controle externo. Nós precisamos de mais pessoal, enfim. Então, qual é a perspectiva para o futuro aí com relação ao TCE? Mais recursos, nós temos recursos humanos? Nós temos que avançar em relação à tecnologia, né? Otimizar as nossas ações e o recurso humano que nós temos, otimizar, porque em curto espaço de tempo nós não deveremos ter
um concurso público e novos quadros, infelizmente, porque nós de fato precisamos. Bem, de qualquer forma, na sua gestão houve aí uma certa mudança, né? Uma guinada Mudamos. onde se partiu por uma atitude mais proativa, né, do Tribunal de Contas do Estado. Sem dúvida nenhuma. Além do nosso reforço em relação ao julgamento das contas, nós temos um aumento da produtividade do tribunal no último ano em relação ao ano anterior e conseguimos julgar e apreciar mais contas, mas também nós passamos a ter o tribunal nas ruas, efetivamente fiscalizando. No ano passado, nós fizemos 3 grandes fiscalizações na área da educação. A primeira delas em relação à rede, à estrutura física das escolas municipais e estaduais. Depois, uma segunda fiscalização ampla, que mirou as escolas em tempo integral. Nós fizemos em 40 municípios do estado do Maranhão. E no final do ano, nós fizemos uma em relação à educação de jovens e adultos. O EJA, que é um programa de origem federal, com recursos federais que são transferidos aos municípios e integram a cesta do Fundeb. Que são os municípios que têm que oferecer educação para jovens e adultos. Mas esse exercício de fiscalização é com relação às contratações? Seria aquela terceira linha de defesa ou não? Por exemplo, tanto na escola em tempo integral, como na educação de jovens e adultos, cada matrícula ela gera um recurso que o município recebe da União. Isso é um valor fixo. Um valor fixo. Em torno de mil e tantos reais por cada aluno, ano, na escola de tempo integral e R$4.000 a R$5.000 no EJA por ano. Sim. Então, nós acabamos encontrando várias matrículas. Então, o que é que a gente fiscaliza? O município informa quantos alunos tem e nós fomos fiscalizar para ver se essas salas de aula existem, se aqueles alunos reais, que estão né? matriculados, eles estão em sala de aula. Sim. E encontramos muitos problemas no Maranhão inteiro, né? Eu sempre faço questão de não citar objetivamente nenhum município, isso é de conhecimento público, Sim. mas nas entrevistas eu evito citar algum município para evitar o uso em qualquer interesse político de quem quer que seja, porque não é a visão do tribunal, não é o interesse do tribunal. Não tem nenhum interesse de influenciar na eleição que seja. Agora, o Maranhão... Sim, me permita, Arthur, só um minutinho. E aí nós fizemos já esse ano, nós vamos fazer uma nova do EJA, e essa semana estamos já fazendo o que seria nosso objetivo do ano, que é na área da saúde pública. Nós estamos em aproximadamente 20 municípios, já desde ontem, fiscalizando a qualidade do serviço público de saúde oferecido ao cidadão maranhense. Eu queria que fosse... Visitando as unidades de saúde, Isso. inclusive. Como é que é feita essa escolha, né? Dos 217 municípios que tem, como é que vocês fazem essa amostra? Que, evidentemente, pelo número de auditores, não consegue fazer em tudo, né? Até que a fiscalização a gente consegue porque ela dura poucos dias. Sim. Então, a gente coloca 2 auditores por município, a gente consegue fazer, né? Depois, é claro que esse processo demanda, a gente tem que ofertar a oportunidade de defesa para o gestor. Sim. Então, isso demanda ainda muitas horas de trabalho dos técnicos do tribunal. Mas a escolha dos municípios ela é feita de forma exclusivamente técnica. Os municípios informam os dados, então a gente sabe, por exemplo, o número de consultas, o número de exames, e aí nossos técnicos eles comparam os números apresentados, a quantidade, a população, e nós procuramos identificar onde existem prováveis indícios de fraude. Distorções, né? Porque é uma inferência, né? Exatamente. Então, e aí nós escolhemos esses municípios em função disso. Então, cada município desse que é escolhido, ele tem um indício. Algo está... Não é aleatório, né? Algo está fora do padrão. Não é uma amostra estatística, né? Não. É uma amostra qualitativa. Algo está fora do padrão. Se o Brasil tem uma média, por exemplo, de matrículas do EJA, se a média nacional é em torno de 1%, 2% da população, e você encontra cidades do Maranhão com mais de 20% da população matriculada, é um indício muito grande de fraude. Então, aí a gente vai e, infelizmente, nós encontramos. Agora, não em todos, mas na grande maioria dos casos nós encontramos. Agora, nos estados digamos assim, maior dependência de recursos federais, né? E o Maranhão está incluso entre eles,
com o estado, com municípios 90% praticamente sem recursos próprios para sobreviver. E o Maranhão acho que é o estado que talvez não, a última estatística que eu vi, que dá menos devolutiva para a União, né? Recebe X e entrega 10% de volta. Sim. Em termos de imposto. Essa responsabilidade acaba aumentando, né, presidente? Sim, sem dúvida a responsabilidade aumenta, mas a necessidade dos municípios, apesar de ser maior, né, um município dependente de gasto de recursos tributários enviados pela União, mas a gente tem que fiscalizar. Doutor, e a União, às vezes, é ausente nesse processo de fiscalização. E, inclusive, a nossa atuação, a atuação do Tribunal de Contas do Maranhão, que foi um exemplo no Brasil inteiro, depois seguido por vários outros estados, e obrigou até a CGU a tomar providências e cobrar do Ministério da Educação, por exemplo, uma certa, atualização da metodologia. Eu acho que o órgão meramente também de declaração, que destina também tem uma certa responsabilidade. Né? Com certeza, e só havia destinação e nenhum tipo de fiscalização sobre o resultado da aplicação daquele recurso. Doutor, e esses municípios que são auditados, existe um portal que traz esses dados para a comunidade poder acompanhar, poder olhar? Sim, todos os dados. Presidente, nós vamos fazer só um intervalo e essa pergunta o senhor responde no próximo bloco, tá bom? Ok. Bem, lembrando que Negócio na Pauta tem o apoio da Cimento Bravo, Energético Team Power, Guaraná Geneve, a Seabra Automação e Soluções Industriais e Lojas Centro Elétrica. A gente faz agora uma rápida pausa. Na volta vamos saber mais sobre o resultado e a atuação do Tribunal de Contas do Estado. Fique aí que já voltamos.